pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa mini catraca manual da marca Kingtone. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a história da marca, explicar as características dessa catraca, mostrar ela na prática e passar as minhas impressões. E por último, eu vou responder para vocês se essa catraca manual utiliza o sistema de engrenagens comuns ou se utiliza o sistema de rolamentos similar ao encontrado na Gedore Silent Gear. Então vamos para o vídeo. A Kingtone é uma empresa que surgiu em 1976 em meio à falta de capital e tecnologia em Taiwan. Charles Sly e Tony Lin fundaram uma forja especializada em ferramentas manuais para o mercado do faça você mesmo. Porém, 8 anos depois, outras empresas seguiram os mesmos passos e o mercado aqueceu rapidamente. Porém, a qualidade foi prejudicada e os custos e a qualidade chegaram próximos ao caos. Ficou então claro para os fundadores que eles precisavam achar uma saída. Eles buscaram uma nova direção, onde eles iriam produzir ferramentas manuais que fossem de qualidade profissional para competir com os melhores produtores de ferramentas do mundo. Eles redefinem então os padrões de qualidade dentro da empresa e nos próximos anos não só atingem os requerimentos das normas europeias DIN e americana ANSI, como vão além e passam a exceder esses requerimentos, em especial nas ferramentas de medição de torque ou torquímetro e nas ferramentas pneumáticas. Nesse ramo, ela consegue aumentar os padrões em 30% a 50% acima do requerido nas normas. A empresa detém diversos ISOs de qualidade, que incluem o ISO 9001 e ISO 9002, além do 14001, com a preocupação da empresa com o meio ambiente. A empresa possui hoje centenas de funcionários nas filiais por todo o mundo. A linha de produtos da Kingtone é realmente extensa e me surpreendeu. A Kingtone tem uma grande fama aqui no Brasil de ser uma linha especificamente voltada para o ramo automotivo. Porém, além da linha automotiva, onde ela produz soquetes manuais e de impacto, além das ferramentas pneumáticas, ela também produz os torquímetros, as chaves de boca e chaves para canos e bomba d'água, chaves de fenda e alicates, mas ela também tem uma linha voltada para a elétrica e eletrônica, que inclui ferramentas com isolação e certificação VDE. Os valores da empresa são baseados em 4 pilares: na qualidade, na inovação, na saúde daqueles que utilizam a ferramenta e no prazer que essa ferramenta vai dar para as pessoas que utilizam. A Kingtone também revela vários segredos por trás, tanto do seu logo quanto da sua marca. Esse logo hexagonal da empresa tem um significado especial, que é de uma pessoa abraçando as ferramentas, onde cada lado são os braços e esse T central significa Tools, de ferramentas. O símbolo da Kingtone também tem um significado para produtos bem acabados, que são confiáveis e que têm qualidade. Vamos agora para os detalhes da catraca. Essa é a catraca manual para bits intercambiáveis de 1/4, modelo 2745. Aqui na parte de trás, alguns avisos para que a ferramenta não receba pancadas e a lembrança de uso de equipamentos de proteção individual. Mas aqui embaixo algumas características do produto e aqui ao final a informação de que ele é feito em Taiwan. Vamos tirar ele aqui da caixa. A primeira impressão que você tem quando você pega esse produto é que ele é realmente pequeno e portátil. Mas ao mesmo tempo é muito interessante essa sensação de robustez que essa catraca passa. Praticamente todo o material dessa catraca é feito em metal. A única parte plástica é essa chave seletora de direção. Esse corpo externo aqui da catraca, ele é feito em alumínio anodizado e o resto desse mecanismo interno é feito em cromo vanádio. Aqui na parte da frente, além da chave seletora em plástico, você tem um compartimento para bits de 1/4 que ficam presos por um ímã magnético. A retenção do bit é muito boa. Para você tirar, você precisa fazer uma boa força, mas ele não é forte o suficiente para passar isso para os parafusos. Ele puxa muito pouco. Também é possível utilizar esses prolongadores magnéticos, onde você encaixa o bit aqui na ponta, mas quando você puxa o bit, normalmente ele sai da catraca. Caso você queira utilizar ele com alguns soquetes, o ideal é você ter um pequeno adaptador, onde você encaixa, e quanto menor o seu adaptador, menor vai ser essa profundidade. A chave seletora, ela tem 3 posições. Quando mantida no meio, ela fica travada para ambas as direções. Quando posicionada para a direita, ela fica livre o sistema de catraca para girar para a direita, e significa que o movimento vai ser para a esquerda. Caso você coloque ela para a esquerda, é exatamente o inverso. Mas um dos pontos mais interessantes dessa catraca, e que está causando muita curiosidade nas pessoas, é o mecanismo silencioso de funcionamento dela. Normalmente as catracas, por conta das suas engrenagens, fazem pequenos movimentos de clique ao girar. Porém, essa catraca faz um giro silencioso. Observa como não tem nenhum tipo de barulho. Ela também tem uma facilidade grande no giro livre. Observa como ela gira com pouca resistência. Mas espera mais um pouco, que eu já vou explicar o mecanismo de funcionamento dela.
Voltando aqui ainda para as características, um outro grande diferencial dessa catraca é sem dúvida o seu tamanho e a sua profundidade. Esse é um tipo de catraca que é para ser utilizada em ambientes confinados. Então a profundidade da catraca significa você conseguir entrar num espaço confinado ou simplesmente nem entrar. Para vocês terem uma ideia, ela tem uma profundidade mais ou menos igual do que o tamanho total de um bit de 1/4. Mas é claro que esse não é o tamanho que ela fica quando o bit é inserido. Comparando a Kingtone com essa chave Kotoko da Vessel, dá para ver a grande diferença na profundidade das duas. E essa chave da Vessel é uma das chaves Kotoko para bits mais curtas que eu conheço. E aqui de novo um grande diferencial da Kingtone por ter um diâmetro maior. Vamos agora para as medidas da catraca. O diâmetro dela é de 45 mm. O diâmetro da chave seletora é de 28,5 mm. A profundidade sem o bit é de 26,3 mm. Só essa parte plástica tem uma profundidade de 11 mm. Com um bit de 1/4 comum, 41 mm. Comparando aqui com a chave Kotoko da Vessel, ela tem 65,7 mm. E agora vamos para o peso da catraca. 87 gramas. Comparando aqui com a chave da Vessel, ela tem 45 gramas. Vamos agora fazer alguns testes com essa chave. Eu vou trazer aqui o bloco e vamos apertar esse parafuso aqui dentro. Para o aperto, você posiciona ela para a esquerda, que significa que ela vai fazer o giro para a esquerda e apertar para a direita. Existem duas formas de você utilizar essa chave, que é através dos dedos, onde ela vai apertando. Observa como o parafuso já está entrando. Uma outra forma de você utilizar é abraçando como se fosse um registro. Nesse caso, você apoia e você vai fazendo os movimentos. Usando dessa forma, em alguns cenários eu cheguei a acionar, sem querer, o movimento da chave seletora. Então eu preferi usar de uma outra maneira, que é apoiando ela na palma da mão, apertando levemente ela lateral e pressionando contra o parafuso. Essa opção é boa quando você precisa empurrar um pouco mais o parafuso. Observa que um dos pontos mais interessantes dessa catraca é que o ângulo de retorno dela é praticamente inexistente. Eu posso girar muito e apertar, ou eu posso girar quase nada e o bit vai continuar girando. Observa no detalhe do bit que ele está girando de pouquinho em pouquinho. Ou seja, isso está se aproximando muito realmente do uso do sistema de cilindros ao invés das engrenagens. Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo dela na prática, sendo usada para remover um parafuso de acabamento do carro. Esse é um cenário onde, é claro, você pode movimentar a roda para um lado ou para o outro, o que vai facilitar abrindo um pouco mais de espaço. Mas a ideia nessas imagens é mostrar como que ela consegue entrar em ambientes confinados. E observa o espaço que tem entre o pneu e o acabamento do carro. Realmente impressionante a versatilidade dessa chave e a facilidade de giro que ela permite tanto no aperto quanto no desaperto. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do mecanismo interno. Eu vou abrir essa catraca e vocês finalmente vão descobrir se ela possui um sistema de engrenagens ou se ela possui um sistema de rolamento. Vamos lá, eu tirei os dois mecanismos de retenção. Esse maior fica aqui perto do bit e esse aqui menor, ele fica ali na parte de trás. Com isso, esse cilindro central, ele fica solto. Mas antes da gente remover ele, eu vou tirar essa capa plástica. E aqui você tem que tirar com cuidado, porque existe uma mola e uma pequena esfera aqui. Tirei a capa plástica, observa aqui a esfera, vou tirar ela aqui com o alicate. E aqui dentro você tem uma pequena mola. Nesse cilindro central é onde funciona todo o mecanismo. Lembra que ele é o mesmo cilindro que está preso aqui na parte anodizada. Agora tem essa peça e ela é a chave seletora. Você consegue retirar ela e manter ainda todo o sistema estável. Ela tem um aspecto de ser uma peça plástica, mas quando você solta ela na mesa, dá para ouvir um barulho de metal. Agora aqui no meio, a gente chegou na conclusão de que realmente essa catraca se utiliza de rolos ao invés de engrenagens. Aqui tem 6 pequenos cilindros maciços e que no meio de cada um deles possui uma mola. Todos os cilindros estão em contato, tanto com esse cilindro central quanto com o cilindro que abraça todo o sistema. O objetivo dessa peça é poder empurrar 3 cilindros ao mesmo tempo para uma das duas direções, para que o mecanismo possa fazer o giro e depois o aperto. Quando você encaixa a chave seletora aqui dentro e faz um giro, ela empurra 3 dos cilindros, liberando a catraca para se movimentar para uma das direções. Nesse caso, ela consegue fazer um giro para a esquerda, mas não consegue fazer um giro para a direita. Quando a chave seletora não está instalada, na verdade, ela está na posição neutra, que significa que ele não gira para nenhum lugar, que é exatamente quando o sistema está em equilíbrio. Eu vou tirar esse cilindro central e mostrar para vocês todas as peças. E aqui todo o mecanismo de rolamento desmontado. Essas marcas de oxidação não vieram com ela, apareceram depois que eu desmontei e demorei um pouco mais para lubrificar. Para montar, é só seguir todo o caminho inverso. Então vamos agora para as conclusões finais. Eu confesso que eu estava meio desacreditado da qualidade dessa catraca. Quando eu comprei, com certeza, eu não esperava ver tamanha robustez. A catraca é incrivelmente robusta, onde praticamente
praticamente 90% dela é todo em metal. O tamanho dela é muito portátil e também extremamente curto. Traz uma gigante versatilidade para que você use naqueles ambientes confinados. Esse acabamento em alumínio anodizado traz um excelente aspecto e também uma espécie de rugosidade. Isso ajuda no maior grip. O diâmetro mais largo também ajuda muito a você conseguir empregar mais força em direção à ferramenta. E principalmente que você consegue a versatilidade de colocar ela na palma da mão e poder, além de girar, fazer pressão contra o parafuso. Mas com certeza, o fato da Kingtone ter colocado um sistema de cilindros ao invés da engrenagem de dentes é o maior diferencial dessa catraca. Você ter ângulos de retorno infinito num espaço confinado é tudo que você precisa. Qualquer movimento que você faz naquele espaço confinado tem que te ajudar a apertar ou desapertar um parafuso. Essa catraca vem para aposentar todas as suas chaves cotoco. Eu comprei essa chave no Mercado Livre e com o frete ela custou em torno de uns R$100. Eu quero mandar um abraço para o Túlio Melo, que também possui um canal de reviews e que deixou a pergunta sobre o funcionamento dessa catraca. Eu também queria indicar o canal ST Energy, do Edu, que já utiliza essa catraca há um bom tempo no ramo de HVAC. E indicar também o canal Premium Tools Brasil, que fez um review recente também sobre essa catraca. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre essa catraca e sobre o sistema dela. E siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.